pessoal, beleza? Bom, aula de rebolo nós vamos estar aprendendo hoje. Assim, existem vários tipos de rebolo para vários tipos de função, né? E automaticamente tem vários formatos de rebolo diferentes. O que nós vamos estar nos atentando é no rebolo reto, tá? Que é o rebolo específico para afiação de alicates. Meu objetivo aqui, pessoal, é trazer uma aula direta, falando a respeito do rebolo que nós vamos usar, os rebolos que eu recomendo para quem está começando. Porém, eu vou deixar também disponível para vocês alguns PDFs falando a respeito desses abrasivos. Os PDFs a gente encontra gratuitamente na NAG Abrasivos, né? Eles disponibilizam isso de forma gratuita, está disponível para todo o público. Eu vou deixar os links, mas também já vou deixar os PDFs aqui, fácil para vocês só baixar. É para quem quer se aprofundar um pouco mais, tá bom? Galera, basicamente nós precisamos nos preocupar com duas coisas: o tamanho do rebolo que nós vamos estar utilizando, e também a gente vai falar a respeito de granulometria, tá? Que são o tamanho dos grãos que o rebolo ele tem, né? Isso influencia em como o rebolo trabalha, no acabamento que vai dar no alicate. Então, vamos lá. Quando nós falamos a respeito do tamanho do rebolo, nós estamos falando no diâmetro dele, né? O diâmetro ele é medido de uma parte periférica até a outra, né? Então, em qualquer ângulo que a gente for medir o rebolo aqui, ele vai dar esse diâmetro total. E eu aconselho, pessoal, nós estarmos usando um rebolo de 6 polegadas, ok? Um rebolo de 6 polegadas, ele vai ter em média aí uns 15 centímetros e uns quebrados. E quando nós falamos a respeito da espessura do rebolo, né, a largura que o rebolo vai ter, eu aconselho que vocês comprem um rebolo de 16 milímetros. Lembrando que tudo que eu vou estar indicando que vai estar lá no carrinho, né, lá na nossa página de compras, que eu vou disponibilizar para vocês do Mercado Livre, então vai ficar tudo mais fácil, tá bom? Geralmente nós vamos encontrar o rebolo de 16 milímetros, né, que seria essa espessura aqui, ok? Mas também nós encontramos rebolo, na maioria das vezes, de 19 milímetros, tá? Por que eu vou aconselhar vocês optarem pelo rebolo de 16 milímetros? Ele tem um pouco menos de material, pessoal, né? Então, ou seja, ele é um pouco mais fino do que os de 19 milímetros, obviamente. Porém, na hora do dressamento, eu observando com o tempo de trabalho, é mais fácil a gente realizar ali a retífica na hora do dressamento, ok? Mas se você comprar um de 19 ou de 16 milímetros, não vai afetar no resultado final da fiação. É só uma questão que, ao meu ver, facilita no dressamento a gente pegar um rebolo de 16 milímetros, beleza? Então, um rebolo de 6 polegadas já é o suficiente, e você optando por 16 ou 19 milímetros também já vai ser ideal para fiação. Existe, pessoal, rebolos um pouco menores, tá? De 5 polegadas, por exemplo, e rebolos maiores também, né? Tem rebolos aí que vão lá para 7, 8, 10 polegadas, enfim, né? Aí são outro assunto, mas o que acontece? Quanto maior o rebolo, mais problemas nós podemos ter na hora do dressamento, porque vai envolver a questão de balanceamento, alinhamento do rebolo. Aí a gente tem que estar usando uma flange balanceadora, centralizadora, porque o rebolo maior ele tem uma maior massa, e isso em rotação ele transfere contrapeso, né, durante o giro ali, e isso vai atrapalhar, né, a gente não só no dressamento, mas inclusive na hora da fiação. Então o rebolo de 6 polegadas ele já tem menos, ele já é menor, automaticamente tem menos massa, ele facilita o dressamento e evita esses problemas, tá? Então já é muito mais fácil a gente começar com o rebolo de 6 polegadas, e também já tem a quantidade de material suficiente para a gente usar durante um bom tempo, né, o rebolo. Não precisa ficar trocando de forma constante. Então eu não vejo necessidade, porém, futuramente, né, quando vocês forem pegando, né, mais experiência, vocês podem experimentar rebolos de tamanhos diferentes, ok? Agora falando a respeito da granulometria, né, pessoal, é o grão do rebolo, né? Então, ou seja, o abrasivo ele é composto por vários grãozinhos, né, um do lado do outro, né, de forma que a gente não consegue ver necessariamente a olho nu, né? Mas esses grãos
eles são que vão ali, vamos dizer assim, somado com toda a composição do rebolo, vão gerar o corte, né, a lasca que eles fazem ali na peça, no alicate no caso. Na afiação, nós podemos utilizar alicates, geralmente, né, de grãos finos a grãos muito finos. Porém, essa escala ela é dividida aqui em 4, tá? Então nós temos a partir de o grão grosso, temos grãos médios, temos grãos finos e grãos muito finos. Os grãos grossos, pessoal, eles partem aqui do grão 4 ao grão 24, tá? Então tem 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, então ele vai subindo até o 24, ok? Esse daqui são, né, o tamanho dos grãos, ou seja, quanto menor o número, mais grosso é o grão. O grão médio, nós partimos do 30 até o grão 60. Grão fino, nós partimos do 70 até o 220. E os grãos muito finos, parte do 230 até os grãos 2000. Na afiação, geralmente nós vamos usar, como eu disse, o grão fino e o grão muito fino, podendo variar de 150, né, o grão, né? Então, geralmente quando vocês forem comprar lá, vocês vão ver que tem a especificação assim, ó, G150, que o G ele representa justamente o grão do rebolo, tá? Podendo ir também até o grão 600, tá, pessoal? Tá, mas daí qual necessariamente seria o ideal a gente estar usando agora no começo? De começo, pessoal, eu aconselho vocês optarem por 2 grãos, ok? Vocês podem optar pelo grão 220 ou pelo grão 320, pessoal, tá? Esse grão, se a gente for levar em consideração só os grãos finos e muito finos, ele ficaria ali numa média, né? Porque o grão fino começa a partir de 70, né? E os grãos muito finos, eles vão até 2000, né? Mas como a gente usa, possivelmente, né, é mais fácil usar até o grão 600, porque quanto mais fino o grão, menos material remove, mais tempo demora o processo de retífica do alicate, né? Isso pode ocasionar em outras coisas também, como superaquecimento, né? Trazer a temperatura do aço, enfim. Então, não é tão bacana ter um grão tão fino, né? Porque ele vai, não há necessidade de ser um grão tão fino, porque a gente já consegue um acabamento tão bom quanto usando um grão um pouco mais grosso que 320, porque também entra a questão do acabamento, né, que nós vamos utilizar na lima diamantada, que também está referente à textura, né, que nós vamos abordar isso com mais detalhes. Então, usarmos aqui o grão de 220 a 320, pessoal, já é o suficiente, ok? O que é importante deixar bem claro é que não é obrigatório, tá, pessoal? Da mesma forma como o tamanho do rebolo vocês podem experimentar futuramente, né? Claro, comprar primeiro desse tamanho para a gente poder desenvolver e aprender juntos, tá? Todo mundo igual. Da mesma forma, os grãos, né? Então, nada impede de futuramente vocês experimentarem, né? Grãos, né? Tem pessoas que usam grãos 150, por exemplo, né? Tem pessoas que usam grãos aí, às vezes, 600, né? Então, vocês podem experimentar futuramente, mas eu aconselho começar pelo esse intermediário, porque é mais fácil, conforme vocês vão pegando experiência, né, em questão de tato, de sensibilidade, precisão ali na mão na hora de afiar, vocês vão começar a entender a diferença do grão, né, na hora de estar fazendo a lapidação ali. Então, basicamente, isso é o que nós temos que levar em conta, ok? Então, rebolos de 6 polegadas, né, se tiver disponível para compra, rebolo de 16 milímetros, né, que é a espessura, e se não tiver, pode pegar de 19 milímetros, não tem problema, ele vai ser um pouquinho mais grosso aqui só, tá? Mas não vai influenciar em nada. E grãos de 220 a 320, vocês podem escolher, né, esses dois, entre esses dois grãos aqui, que já vai atender muito bem, tá? Na hora da fiação. Pessoal, os rebolos que vão estar disponíveis lá vão ser o rebolo da Reis, tá? Não é nenhuma propaganda, aliás, eu nem ganho nada para isso, mas é porque eles oferecem uma boa qualidade de rebolo, tá? Eu tô fazendo testes, eu adquiri um rebolo aqui de outra marca, né, para poder fazer, para poder testar, ver como é que eles vão se comportar. E conforme eu fizer esse teste, eu trago para vocês aqui um vídeo, né, também, para ter mais opções na hora de comprar também, ok? Basicamente é isso. Não vejo necessidade de me aprofundar um pouco mais, até porque dentro dos links
que estão disponíveis aqui do site do PDF, falando a respeito dos abrasivos de forma muito mais profunda e já é disponível ao público, né? Não há necessidade de eu ficar falando de algo que já está à nossa disposição, ok? Então, aqui nós já temos o suficiente para nós podermos começar a entender. Se você quiser se aprofundar, é só estar baixando esses PDFs, esse material e fazer a sua leitura lá e se aprofundar em todo essa ferramenta que nós usamos, que é o Rebolo, né? Porque são várias coisas que compõem essa ferramenta, né? Mas o básico é isso aqui, ok? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, chamar a gente no suporte que a gente te ajuda.